União, organização, tecnologia, vanguarda, evolução. Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Então, boa tarde a todos. Dessa vez, o assunto é a Campanha Nacional de Multivacinação para atualização da caderneta de vacinação da criança e do adolescente neste ano de 2017. Como todos os anos, o PNI, que é o Programa Nacional de Imunizações, ele realiza uma campanha de multivacinação. Nós já tivemos esse ano a campanha contra a influenza e agora, no mês de setembro, nós daremos início à campanha nacional de multivacinação, onde é articulada com o Ministério da Saúde, o PNI, né, que é a Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações, o Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis, o SVS e as secretarias estaduais e municipais de saúde. Então, essa campanha, na verdade, é uma estratégia, né, que o PNI adota desde 2012, com a finalidade de atualizar o cartão de vacina da população de crianças e de adolescentes. Muitos sabem que a nossa cobertura vacinal ela é baixa, né, principalmente para os adolescentes. Então, essa campanha é uma estratégia para melhorar a situação vacinal dessas crianças e adolescentes que não vacinaram ou que estão com o cartão de vacina desatualizado, né, atrasado. Então, nós vamos vacinar a população de crianças e adolescentes menores de 15 anos até 14 anos, 11 meses e 29 dias. A heterogeneidade dos resultados de coberturas vacinais, em especial o recrudescimento de algumas doenças imunopreveníveis, como, por exemplo, a coqueluche, requerem estratégias, né, para o resgate e vacinação dessas pessoas que não estão vacinadas. Por exemplo, essa campanha de multivacinação, como eu já falei no início. Então, é uma estratégia que ela dá um resultado bom no final, porque conseguimos, através de experiência das campanhas passadas, nós conseguimos realmente atualizar os cartões de vacina de muitas crianças e adolescentes. Então, neste ano, nós vamos ter a campanha no período de 11 a 22 de setembro, sendo o dia D, 16 de setembro, que esse dia D é o dia chamado de divulgação e mobilização nacional. Então, o dia D é um dia onde são feitas chamadas, né, para que a população compareça aos postos de saúde, né, que esse dia D é um sábado, é um dia bom, né, é um dia que os pais e responsáveis têm mais tempo, então, geralmente, por isso é que o dia D sempre é no sábado para estar chamando e dando oportunidade desses pais levarem suas crianças para vacinar. Então, qual o objetivo geral desta campanha? É resgatar, como eu já falei, os não vacinados ou completar esquema de vacinação, visando atualizar a caderneta das crianças e adolescentes menores de 15 anos até 14 anos, 11 meses e 29 dias, de acordo com o calendário de vacinação. Quer dizer, é uma vacinação seletiva. Não vamos vacinar indiscriminadamente. Nós temos que olhar o cartão para saber se aquela criança e aquele adolescente realmente eles precisam fazer alguma vacina. Objetivos específicos é oportunizar o acesso às vacinas oferecidas pelo PNI, melhorar as coberturas vacinais e a homogeneidade dessas coberturas, contribuir na redução da incidência de doenças imunopreveníveis e manter eliminadas ou erradicadas algumas doenças imunopreveníveis, a exemplo do sarampo, da poliomielite, né, que a gente já tem um controle, já temos a erradicação e a eliminação destas doenças. Quem é o grupo-alvo? São crianças e adolescentes, né, menores de 15 anos de idade, como já foi falado, e a vacinação também já falamos que é de forma seletiva para a população-alvo. Desta forma, nós não temos uma meta a alcançar, porque nós vamos esperar que aquelas pessoas compareçam aos postos de saúde para que atualizem o cartão.
Então, nós vamos trabalhar em cima de doses aplicadas no período. E essa informação ela vai contar futuramente, posteriormente, como cobertura vacinal quando for avaliado o mês da campanha, né? Então, ela vai servir também para aumentar as coberturas vacinais neste período. Serão disponibilizadas todas as vacinas do calendário da criança e do adolescente, né? E aqui um item importante é que a caderneta de vacina ou cartão de vacina é um documento pessoal e deve acompanhar a criança e o adolescente no momento em que momento em que eles forem levados para fazer a vacina. Então, pais e responsáveis devem ser incentivados a trazerem a carteira de vacina da criança, do adolescente, para uma avaliação criteriosa da situação vacinal. Então, assim, a gente tem que fazer uma grande mobilização e informar bastante que para levar a criança e o adolescente para os postos de saúde é necessário e imprescindível que sejam levadas as carteiras dessa criança. Então, durante a campanha de vacinação, nós vamos, como a gente vai oferecer todas as vacinas do calendário, é necessário que a gente observe algumas especificidades de cada vacina. Vamos ver um pouquinho de cada uma, né? Quais são as vacinas disponibilizadas para a criança até 7 anos de idade, onde elas vão ter a oportunidade de atualizar o seu cartão de vacina? Em primeiro lugar, nós temos a BCG, que é uma vacina que é feita ao nascer, né? De preferência na maternidade, e ela está disponível para crianças menores de 5 anos. Então, a criança, quando sai da maternidade, ela já deveria sair com a BCG. Quando ela não sai vacinada, ela vacina geralmente nos primeiros 30 dias, de preferência nas primeiras 12 horas de vida. A hepatite B também é uma vacina que é feita ao nascer e ela deve ser administrada até 30 dias do nascimento. Se ela não puder ser administrada ou a mãe não levou a criança para vacinar até 30 dias, ela vai ter que aguardar, se passar de 30 dias, vai ter que aguardar para fazer a pentavalente, né? Onde a hepatite B ela está contemplada dentro da vacina pentavalente e essa pentavalente é feita aos 2 meses de vida. Lembrando que a hepatite B hoje ela é uma vacina que ela é disponibilizada para toda a população, para quem não vacinou, porque antes ela era restrita a alguns grupos e atualmente ela é disponibilizada para as pessoas em qualquer idade que nunca tenham feito a vacina ou então que estejam com o esquema atrasado. Só que nessa campanha o nosso foco maior é a criança e o adolescente. Então a próxima vacina, na sequência, pela idade, nós temos a pentavalente, vamos disponibilizar a pentavalente, que ela como o próprio nome está falando, ela é a associação da DTP mais IB mais hepatite B, são 5 vacinas em uma, e ela é feita na idade de 2 meses, 4 meses e 6 meses. Então, são 3 doses do esquema básico, né, onde essa criança pode fazer essa vacina até antes de completar 7 anos. Então, até 6 anos, 11 meses e 29 dias. Porque a partir de 7 anos, a penta não pode mais ser feita nessa idade de 7 anos ou mais, né? Então, a gente tem que observar bem isso. A VIP, que é a próxima vacina, né, na sequência por idade. Então, a VIP, ela é a vacina inativada contra a poliomielite. Ela também é feita aos 2, 4 e 6 meses de vida e ela é feita em crianças até 4 anos, 11 meses e 29 dias, quer dizer, menor de 5 anos. Essas 3 doses de VIP fazem parte do esquema básico da poliomielite, né, onde ela vai fazer reforços, que a gente vai falar mais à frente, com a polio oral. A polio oral, né, que é a chamada VOP-B, ela é uma vacina que é feita como reforço da VIP, da inativada contra a polio, e ela é feita a partir de 15 meses de vida, né, na criança que já tem um esquema básico com a VIP. Então, esse primeiro reforço é feito aos 15 meses e o segundo reforço é feito aos 4 anos de idade. Então, essa criança que não fez a VOP, a vacina oral contra a polio bivalente, ela pode fazer até antes de completar 5 anos também.
no caso de atraso, né? A rotavírus humano, ela é feita também na criança com 2 meses, né? E a primeira dose e a segunda dose é feita aos 4 meses, né? Só que isso operacionalmente, quer dizer, a mãe já vai levar a criança para fazer a VIP, vai levar a criança para fazer a penta, ela faz a rotavírus com 2 e 4 meses. Mas a criança que já tem 1 ano, 1 mês e 15 dias, né, até 3 meses e 15 dias, que não fez a vacina, ela pode fazer a primeira dose. E a criança que já fez a primeira, ela tem, a partir de 3 meses e 15 dias, até 7 meses e 29 dias para fazer a segunda. Então, a rotavírus é uma vacina que ela tem uma restrição de idade, a gente não pode, ninguém pode fazer a vacina para a primeira dose e para a segunda dose fora desse prazo máximo que a gente está falando aqui. Mas o melhor é a criança fazer a rotavírus aos 2 e 4 meses de vida. A pneumo, ela tem umas especificidades, mas no geral o esquema dela são 2 doses, aos 2 meses e aos 4 meses. Nós tivemos uma mudança, né, o ano passado, onde a pneumo eram 3 doses do esquema básico e passou a ser 2 doses. Então, nós temos com a pneumo 10 valente 2 doses. Só que a criança, a partir de 2 meses, ela faz uma dose aos 2 e a segunda com 4. E esse intervalo entre uma dose e outra tem que ser de 60 dias, intervalo recomendado, né? E essa dose de reforço que ela faz, né, ela tem que ter pelo menos 12 meses de vida, né? E esse intervalo ele tem que ser respeitado. Podendo essa vacina, esse reforço ser feito até 4 anos de idade, né? 4 anos, 11 meses, 29 dias, quer dizer, menor de 5 anos. Então, essa ampliação do reforço ser feito até 4 anos, 11 meses, 29 dias, é uma mudança também que foi colocada em vigor no ano passado, né, onde a gente teve a oportunidade de vacinar, porque antes era até menor de 2 anos esse reforço, né? Então, a criança que não fez o reforço ou não fez nenhuma dose de pneumo 10, ela tem até 4 anos, 11 meses, 29 dias para fazer, ou dose única ou reforço. Criança que iniciou o esquema básico após 6 meses de idade, considerar um intervalo mínimo de 30 dias entre as doses e completar o esquema até os 12 meses de idade. O reforço deve ser administrado após 12 meses de idade, preferencialmente com intervalo de 60 dias após a última dose. Nesta situação, administrar o reforço até antes da criança completar 5 anos, né? Até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Criança que tem entre 1 e 4 anos de idade com esquema completo de 2 ou 3 doses, mas não tem a dose de reforço, administrar reforço. E a criança entre 1 e 4 anos de idade, sem comprovação nenhuma de vacina, administrar dose única. Então, a gente colocou essas informações a mais aqui com a pneumo, porque existem muitas situações que, na verdade, na nossa rotina, no dia a dia, a gente se depara. Né? Os vacinadores se deparam com muitas situações de atraso. Então, o vacinador tem que estar atento para não deixar de desperdiçar de fazer a oportunidade de fazer uma dose que seja necessária fazer naquele momento. A meningo também do mesmo jeito, sendo que a meningo ela tem que ser feita aos 3 meses e aos 5 meses, né? É o esquema recomendado, né? Mas tem algumas situações, por exemplo, a criança a partir de 3 meses deve receber 2 doses dessa vacina com intervalo de 60 dias, entre uma dose e outra. E uma dose de reforço, preferencialmente aos 12 meses de idade, podendo ser administrada até os 4 anos, 11 meses e 29 dias. O intervalo entre essas doses é de 60 dias, o mínimo de 30. Então, da mesma forma que a pneumo, a meningo também, se a criança não fez na idade recomendada, né, que seria de 3 e 5 meses, ela tem até, antes de completar, 5 anos de vida para fazer o esquema dela de meningocócica. Essa dose pode ser uma dose de reforço ou ela pode ser uma dose única, dependendo da situação em que ela comparecer à sala de vacina. Criança que iniciou o esquema após 5 meses de idade deve completá-lo até 12 meses, com intervalo mínimo de 30 dias entre as doses.
Isso é uma situação de atraso, né? Tem que observar. Se chegou iniciando o esquema após os 5 meses, ela deve completar esse esquema até 12 meses com intervalo de 30 dias entre uma dose e outra. Aí você vai utilizar o intervalo mínimo, certo? E o reforço tem que ser pelo menos com 60 dias entre essa última dose e essa dose de reforço que ele está fazendo com atraso. A criança entre 1 e 4 anos de idade, com esquema completo de 2 doses, não tendo a dose de reforço, você vai fazer o reforço. E a criança entre 1 e 4 anos de idade sem comprovação vacinal faz apenas uma dose, que é chamada dose única. Febre amarela é uma vacina que houve muita mudança, eram 2 doses apenas, aí com pouco tempo esse ano, através de uma nota informativa, ficou determinado que é apenas uma dose, então dose única para todo mundo, né? Então ela é feita a partir de 9 meses de idade, em pessoas residentes ou viajantes em áreas de recomendação não vacinadas, gente. Então essa dose é feita em quem não tem a vacina. Quem já tem a vacina registrada na sua carteira não precisa mais fazer, porque existe muita dúvida. As pessoas, não, mas já tem uma dose faz muito tempo, não importa. Está registrado na carteira, tem uma dose, é válida. Então a criança faz aos 9 meses e se ela tendo mais idade, ou os adultos que têm uma dose, não se preocupe que ele já está vacinado, não precisa mais fazer nenhuma dose. Então, considerar vacinado pela vida toda, pelo resto da vida, aquela que já tem uma única dose. Criança indígena, independente da área onde ela resida, não vacinada ou sem comprovante de vacinação, faz uma dose única da vacina e considerar vacinada pelo resto da vida. As outras particularidades relacionadas à febre amarela, você pode encontrar na nota informativa 94/2017, que vocês pegam o maior número de informações em relação à febre amarela. A tríplice viral. A tríplice viral é a vacina que contempla o sarampo, rubéola, cachumba, né? São 3 doses, são 3 antígenos numa só vacina. Então a criança ela deve receber a primeira dose aos 12 meses de idade, né? E depois agendar para os 15 meses uma dose de tetraviral ou uma dose de tríplice viral mais varicela, né? Conforme a disponibilidade. Aí está dizendo conforme a disponibilidade, porque às vezes nós temos na nossa rede a tetraviral, mas às vezes não temos a tetraviral, mas temos a tríplice viral e temos a varicela separadamente. Aí nesse caso a gente faz as duas num só dia, né? Faz a tríplice viral num deltoide e a varicela no outro deltoide, substituindo a tetraviral caso não tenhamos disponibilidade da tetra. Aí nós temos que manter intervalo mínimo de 30 dias entre as doses para as crianças que chegarem aos serviços após 14 meses de idade. Criança maior de 15 meses, sem nenhuma dose, deve receber a primeira e agendar a segunda dose, no caso com a tetraviral, com no mínimo de 30 dias entre elas. A tetraviral, que é a próxima vacina, né, a tetraviral ou tríplice viral mais varicela, ela deve ser aplicada nas crianças, administrada aos 15 meses, caso a criança já tenha recebido a primeira dose com a tríplice viral, né? Então, a condição de se fazer a tetraviral é que ela tenha já uma dose de tríplice viral antes, né? E esse intervalo entre fazer a tríplice viral e fazer a tetraviral é de 30 dias, mas para fazer a tetra, a criança já tem que estar com 15 meses no mínimo de idade. Na indisponibilidade da vacina tetraviral, nós vamos administrar simultaneamente, quer dizer, no mesmo dia, a segunda dose da tríplice viral e mais uma dose única de vacina contra a varicela, que vai estar substituindo a tetra. A DTP é uma vacina utilizada para fazer os reforços da penta, né? Ela está disponível e deve ser utilizada na criança a partir de 15 meses de idade até no máximo menor de 7 anos, que significa 6 anos, 11 meses, 29 dias. Né? E a criança deve fazer 2 reforços. Primeiro reforço aos 15 meses, caso ela tenha feito o esquema básico dela completo com a penta, né? E essa última dose da penta para fazer o primeiro reforço tem que ser de, no mínimo, 6 meses. Então, está aqui, a criança a partir de 15 meses, menor de 7 anos, sem dose de reforço, administrar o primeiro reforço e agendar o segundo
e atentar para o intervalo de 6 meses entre essa dose de reforço e a última dose de penta. A criança com 6 anos, sem nenhuma dose de reforço, vai fazer o primeiro reforço. Na impossibilidade de manter um intervalo de 6 meses entre essas doses de reforço, agendar a DT para 10 anos após esse primeiro reforço. Por quê? Porque as crianças, a partir de 7 anos, elas não podem mais fazer DTP. Então, se a criança faz só um reforço e não dá para você agendar o segundo reforço ainda na idade antes de 7 anos, você vai agendar, então, nesse caso, a DT para 10 anos depois desse último reforço. Na indisponibilidade da vacina DTP, a gente pode utilizar a penta também. Então, quer dizer, por conta desses desabastecimentos que de vez em quando acontece, algumas vezes a gente fica sem DTP. Então, não tendo DTP, a gente pode utilizar a penta para fazer também como reforço. Então, hepatite A é a próxima vacina que nós temos, é utilizada em crianças de 15 meses até 23 meses de idade. Elas devem receber uma dose dessa vacina, Crianças de 2 anos a 4 anos de idade devem receber uma dose caso tenham perdido essa dose aos 15 meses. Então, aí é um esclarecimento, tenho que fazer aqui. Não, a criança não vai receber uma dose a mais entre 2 e 4 anos. Ela só vai ter a condição de receber uma dose de hepatite A caso ela não tenha feito essa vacina com 15 meses. Então, ela tem até antes de completar 5 anos a oportunidade de fazer uma dose se ela não tiver feito na idade correta. As crianças e adolescentes com algum tipo de imunossupressão ou alguma condição clínica especial, elas devem ser encaminhadas para que as vacinas sejam feitas, realizadas no CRIE, que é o Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais, que funciona aqui em São Luís, na sala de vacina do materno-infantil. Então, lá no CRIE, onde tem as vacinas especiais, onde tem o atendimento para essas pessoas, essas crianças e adolescentes que têm alguma condição de saúde, de imunossupressão ou uma outra doença que exija um acompanhamento mais especializado, lá no CRIE ela pode ser encaminhada e lá ela vai ser atendida. Vacinação simultânea, Nós podemos fazer simultaneamente todas as vacinas juntas, se for o caso. Lembrando que a gente só tem que administrar a vacina em pontos diferentes, de acordo com a via de administração, fazer em locais diferentes. Mas se, por exemplo, a criança precisar fazer penta, VIP, rotavírus, pneumo, meningo, se ela tiver precisando fazer essas vacinas e ela tiver como fazer, lugar específico para fazer cada uma, não tem nenhum problema. A única ressalva que a gente faz nessa vacinação simultânea é em relação às crianças menores de 2 anos de idade, nunca vacinadas com a febre amarela. Nesse caso, se ela tiver necessidade de fazer a tríplice viral ou a tetraviral, ela não vai poder fazer junto se ela tiver menos de 2 anos. Ela vai ter que fazer uma das vacinas e vai aguardar 30 dias no mínimo para fazer a próxima. Então, a única exceção em relação à vacinação simultânea, ela se prende a essa faixa etária menor de 2 anos, no caso de fazer a febre amarela com a tríplice ou com a tetra. Aí tem que dar o intervalo, porque senão a resposta imunológica de uma das vacinas vai ser prejudicada. No adolescente nós temos que sempre, gente, por favor, olhem o calendário, peçam que o adolescente ele leve o seu cartão de vacina de criança. Por quê? Porque você só vai fazer vacina naquele adolescente se ele não tiver registro de vacina na carteira de criança. Por exemplo, hepatite B. Se ele é um adolescente, ele comparece e ele já tem esquema de hepatite B na carteira de criança, ele não tem necessidade de fazer mais nenhuma hepatite B, nenhuma vacina contra a hepatite B, entenderam? Então, só vai fazer realmente aquele adolescente que não tem carteira, não achou, perdeu, rasgou, ou que realmente não tem como comprovar que ele tem alguma dose de hepatite B. Então, a criança e adolescente que não tem comprovação, ele vai fazer a vacina em 3 doses, com intervalo de 30 dias entre a primeira e a segunda, e de 6 meses da primeira para fazer a terceira.
né? Criança e adolescente com esquema vacinal incompleto, não é necessário reiniciar esquema, apenas dar continuidade ao esquema que já está feito na carteirinha dele. Então, se ele tem uma dose, vai fazer a segunda e a terceira. Se ele tem duas, vai fazer apenas a terceira. Não há necessidade de recomeçar esquema, porque ele tem comprovadamente lá que ele fez. Gestante, adolescente não vacinada ou com esquema incompleto, deve ser vacinado de acordo também, gente, com a situação vacinal da gestante. Ela está gestante, mas ela tem um cartãozinho dela de vacina já com 3 doses de hepatite B, né? Então não precisa fazer novo esquema. Ela vai ser considerada como vacinada. Agora, se ela tem esquema vacinal incompleto, apenas vai dar continuidade, certo? Então, é a mesma coisa, a orientação, a gente está falando da gestante adolescente, né? Aqui no caso, porque a gente sabe que tem muitas crianças, muitas adolescentes de 10, 11, 12 anos que podem estar engravidando. Então, e essa vacina hepatite B, ela pode ser administrada em qualquer idade gestacional. Se ela não tem comprovação, ela precisa fazer alguma dose, pode fazer na gestação, em qualquer idade gestacional, não tem problema. Febre amarela. A febre amarela, como a gente já falou, também considerar esquema vacinal da criança, se o adolescente ele apresenta uma dose de vacina contra a febre amarela no cartão dele, 1 ou 2, porque antes eram 2 doses, vocês lembram, né? Então ele já é considerado vacinado. Então ele não precisa fazer vacina. Ele só vai vacinar se realmente não tiver como comprovar. Então, no caso, vai ser uma dose única da vacina, considerar vacinado pelo resto da vida. Assim mesmo serve para os indígenas, crianças indígenas, e a qualquer particularidade vocês podem estar dando uma olhada na nota informativa 94. Tríplice viral também sempre considerar o cartão do adolescente, olhar se ele já tem a vacina tríplice viral, e se ele tiver menor que no caso o adolescente até antes de 15 anos, né? Então você vai sempre olhar o cartão. Se ele tiver uma dose, ele vai fazer mais uma. Se ele tiver 2 doses, ele é considerado vacinado. Criança ou adolescente que comprovar 2 doses da vacina tríplice viral, ou 2 de tetra, ou uma de tríplice e uma de tetra, ele já deve ser considerado vacinado. No caso da criança ou adolescente não vacinado ou com esquema incompleto, deve ser vacinado com a tríplice viral. Nesse caso, ele não toma mais a tetraviral, porque a tetraviral é só até antes de completar 5, né? 5 anos. Então, se ele só tem uma de tríplice viral, ele não vai completar com tetraviral, vai fazer também a tríplice viral, aí nesse caso entra como D2 dele, né? E considerar um intervalo mínimo de 30 dias entre as doses. E a tríplice viral é considerada contraindicada para gestantes. A DT, também a gente sempre lembrando que a DT ela é de difteria e tétano, é uma vacina que protege contra a difteria e tétano. Então, a gente tem que considerar doses aplicadas de quais vacinas? De tetra, de penta, de DTP. Então, se no calendário desse adolescente ele tem registro de doses de tetravalente, de pentavalente ou de DT, né, a gente tem que considerar esse cartão como um cartão. Aí a gente vai avaliar, é preciso completar alguma dose, é preciso completar algum reforço ou ele já é considerado vacinado? Então vamos ver aqui. Então crianças a partir de 7 anos ou adolescente não vacinado ou que não tem a comprovação vacinal, aí ele vai fazer 3 doses da DT com intervalo de 60 dias entre uma dose e outra, ou então 30 dias, dependendo da situação, entre uma dose e outra. Criança ou adolescente com esquema incompleto, completar com as 3 doses, né, com a DT, considerando sempre doses anteriores e intervalo mínimo de recomendado de 60 dias ou mínimo de 30 dias. E na gestante, a vacina DT, ela pode ser realizada na gestante, adolescente, gestante, né, em qualquer idade gestacional, mas sempre olhando o cartão dessa gestante, o cartão de criança. Completar o esquema, preferencialmente até 20 dias antes do parto, verificar o período gestacional e indicar a DTPA celular, porque nós temos associado a DT, hoje na rotina nós temos a DT e a DTPA celular, que nós vamos falar adiante, mas só para adiantar
que a DTP acelular é uma vacina que veio para proteger o recém-nascido da coqueluche, por isso que ela tem esse P a mais, né? Vou falar mais detalhadamente na frente, mas lembrando que a gestante ela pode iniciar o esquema de DT e complementar com a DTP acelular. Ou então, se ela já tem as 3 doses de DT, né, ou de tetravalente na infância, ou DTP, na gestação, nessa faixa etária, ela vai só apenas complementar, fazer um reforço ou com DT ou com DTP acelular, dependendo da situação, da idade gestacional, né? Verificar o período de gestação e indicar DTP acelular, considerando que toda gestante tem que fazer pelo menos uma dose de DTP acelular naquela gestação. A DTP acelular, como eu estava falando, ela é a associação da difteria tétano e o componente pertussis acelular do tipo adulto. Ela é diferente da DTP acelular infantil, ela só pode ser feita em adulto e ela é feita na rotina atualmente para gestantes, né? E no caso da gestante adolescente, ela é feita na gestação a partir da 20ª semana na adolescente e nas demais gestantes, a partir da 20ª semana gestacional, preferencialmente até 20 dias antes do parto. Mas isso não quer dizer que se a gestante chegar às vésperas do nascimento do bebê, ela também pode fazer. Inclusive, ela vai fazer, se ela não fizer na gestação, né, para aquelas gestantes que perderam a oportunidade de serem vacinadas durante a gestação, administrar uma dose de DTP acelular no puerpério o mais precocemente possível, até 45 dias após o parto. Então, se a gestante adolescente ela não fizer a DTP acelular durante a gestação, por algum motivo, ela pode fazer até 45 dias pós-parto. Porque a DTP acelular ela é muito importante. Inclusive, nós temos uma cobertura muito baixa de DTP acelular. Então, a gente não sabe o que acontece. Se no momento do pré-natal não estão indicando, se é porque o serviço não está identificando, a gente não sabe o que é que está acontecendo, mas que a DTP acelular é uma vacina importante, porque previne para o recém-nascido a coqueluche, né? E não está sendo dado muita importância para ela. Apesar dela ter demonstrado que ela tem a questão epidemiológica melhorou bastante com o uso da vacina. Aí vem o HPV, gente, o HPV para as meninas, né? As meninas, elas têm que vacinar em qual idade? De 9 a 14 anos, estão sendo consideradas crianças de 0 a 9 anos e adolescentes de 10 a 14. Então, quando a gente fala em adolescente, aqui a gente está falando de 10 a 14. Mas as meninas de 9 anos também vacinam contra o HPV, certo? Então, o HPV aqui, ele é específico para as meninas, que no caso de 9 a 14, mas como a gente está falando de adolescente, de 10 a 14 anos, que é até 14 anos, 11 meses e 29 dias. As meninas que receberam a D2 com menos de 6 meses após terem recebido a D1, devem receber uma terceira dose para completar o esquema, visto que a resposta imune está comprometida pelo espaço de tempo entre a primeira e a segunda. Isso aqui, gente, são casos especiais. Já aconteceu aqui, nós recebemos informação de ocorrência de uma situação dessa. A menina fez a vacina inadvertidamente, fez a segunda dose com menos de 6 meses da primeira para a segunda. Nesse caso, se acontecer uma situação assim, ela vai ter que fazer uma terceira dose para completar o esquema, né? Visto que essa resposta imune ela vai estar comprometida. Se ela recebeu menos de 6 meses, ela vai ter que fazer com 6 meses de novo, né? Contanto que o intervalo entre essa dose que ela fez errada e a data dela completar 6 meses seja de pelo menos 2 meses entre uma dose e outra, tá? Isso aí são situações de erro, de atraso, né? Então a gente tem, no caso aí foi de erro de administração. Não administrar D1 para adolescentes maiores de 14 anos, né? Para meninas de 15 anos só deverá ser completado o esquema vacinal com a D2. Então ninguém vai começar esquema com menina maior de 15 anos. Meninas que já completaram o esquema vacinal com a bivalente da rede particular não devem ser revacinadas. E tem muita situação assim,
que algumas meninas já fizeram na clínica particular e elas já não precisam mais fazer a nossa vacina quadrivalente. Nas meninas de 9 anos até nas adolescentes de 10 a 14 anos, vivendo com HIV/AIDS, né, transplantadas e oncológicas em uso de quimioterapia, radioterapia. Nesse caso, elas vão fazer 3 doses da vacina com intervalos, né, de 0, 2 e 6 meses. Nessa situação de condição especial, né, de saúde. Para a vacinação deste grupo, mantém-se a necessidade de prescrição médica. Então, se alguma adolescente chegar com necessidade de fazer 3 doses, tem que estar com a prescrição dizendo a situação, se ela está em quimioterapia, em radioterapia, se ela é imunodeprimida por conta dessas situações. Nos meninos, eles só vão fazer vacina HPV a partir de 11 anos, então de 11 a 14 anos. Não administrar a D1 para meninos maiores de 14 anos, né? Para os meninos de 15 anos só deverá ser completado o esquema vacinal com a D2. Nos meninos de 9 anos e adolescentes de 10 a 14 anos, vivendo com HIV/AIDS, transplantado, oncológico, em uso de quimioterapia, radioterapia, esses meninos de 9 até 14 anos, nessa condição de saúde, eles têm que fazer 3 doses. Mas na rotina mesmo, o menino só faz na idade de 11 a 14. De 9 a 14, somente se for um menino que esteja nessa condição de saúde, né? E nesse caso é necessário prescrição médica também. Para a vacinação do público-alvo com esta vacina, o PNI reforça que o indivíduo deverá ser acompanhado por pelo menos 15 minutos após a vacinação e orientado o seu retorno a um serviço de saúde mediante qualquer sintomatologia. Porque a gente sabe que o adolescente ele tem pavor de fazer vacina. Muitos deles apresentam a síncope, né? Alguns apresentam síncope, desmaio, né? Por conta do medo. Então, a recomendação é fazer vacinação tanto nos meninos quanto nas meninas adolescentes, fazer sentadinho na cadeira e esperar pelo menos 15 minutos para que eles retomem, depois do medo, retomem a situação normal, né? Porque eles ficam com tanto medo que às vezes desmaiam. Continuando aqui, nos adolescentes, meninos de 11 a 14 anos, administrar 2 doses com intervalo de 6 meses entre elas. Meninos que não receberam a D1 e não completaram o esquema vacinal, mesmo após o período de 6 meses, devem receber a D2. Para os meninos que iniciaram a primeira dose aos 14 anos, a segunda deverá ser administrada com intervalo mínimo de 6 meses e máximo de até 12 meses, né, antes de completar 15. Meninos que receberam a D2, com menos de 6 meses após terem recebido a D1, devem receber uma terceira dose, a mesma situação das meninas. Se fizer uma D2 com menos de 6 meses entre a primeira e a segunda, tem que fazer uma terceira dose para que haja uma boa resposta imunológica, né? Aqui para a gente mostrar para vocês que as vacinas elas têm um prazo de utilização para ser utilizada após a abertura do frasco. Isso é importante ficar com o pessoal de sala de vacina, porque a gente tem muitas situações, inclusive de frasco com validade vencida sendo administrada nas pessoas. Então tem que ter muita atenção. Aí no caso eu estou falando de utilização após a abertura do frasco, mas existe também a situação de frasco com validade vencida. Então tem que observar se aquela vacina ela está no vencimento e estando no vencimento, abrindo o frasco, ela tem um tempo de validade, né? Vamos ver aqui. A DT, ela tem uma validade, dependendo do laboratório, de 4 semanas até 15 dias, se for o caso da Butantan. A DTP, ela tem uma validade, se for Butantan, 15 dias, se for da Índia, 4 semanas, a Biofarma também são 4 semanas. A DTPA celular é uso imediato, a Penta também, se for da Índia, é uso imediato, se for multidose, 4 semanas e da biológica também uso imediato. A hepatite A é uso imediato, essa que a gente usa. A BCG são 6 horas, que ela é multidose, 6 horas, porque ela é fabricada pelo Ataúfo de Paiva, e a validade são 6 horas. Febre amarela também são 6 horas, a Biomanguinhos. A hepatite B tem um Butantan 15 dias, da Índia são 28. LG não consta na bula, né? O HPV, Merck Sharp Dome é uso imediato, nós temos só dose única mesmo da HPV.
A meningocócica, uso imediato, a pneumo, uso imediato, a polioral, 5 dias, a polionativada, que é a VIP, 28 dias, a rotavírus, uso imediato, a tríplice viral, que é a sarampo, rubéola e cachumba, 8 horas da Belmanguinhos, se for Sanofi unidose, uso imediato, se for da Índia, são 6 horas. A tetraviral, que é a sarampo, cachumba, rubéola e varicela, também é uso imediato, e a varicela monovalente, uso imediato, porque são unidoses. Bom, então assim, passada essa explicação sobre o calendário, vamos falar um pouquinho da operacionalização da campanha. Para a campanha acontecer, é preciso vocês conhecerem, né, com quem vocês vão trabalhar e como vocês vão trabalhar. Então, vocês vão ter que reunir uma equipe e dar as atribuições para a equipe de vocês. Quem é que vai trabalhar com o quê? Basicamente, a gente trabalha com a triagem, né? No momento da campanha, tem que ter alguém que vai fazer essa triagem, vai selecionar, né? Então, quem faz a triagem é o trabalhador que vai avaliar criteriosamente a caderneta de vacina, porque vocês estão sabendo que a gente tem que levar, a gente tem que orientar a população a levar a sua carteira de vacina das crianças e adolescentes. Tem a questão da vacinação, onde o vacinador ele deve ser capacitado para fazer esse trabalho, porque a grande maioria das vacinas são injetáveis. Cada vacina tem a sua especificidade, tem o seu modo de trabalhar, de diluir, a seringa e a agulha adequada, então não pode ser qualquer pessoa que não tenha capacitação, não de qualquer pessoa, porque o técnico ele pode até ser capacitado para fazer administração de medicamentos, mas com a vacina é diferente, porque além de saber administrar, ele tem que saber as particularidades de cada vacina. E o registrador é tão importante quanto o vacinador e quanto quem faz a triagem. Por quê? Porque o registrador é que vai colocar no lugar certinho aquela dose que foi administrada. Senão, ao final do trabalho todo, se o registro tiver sido feito errado, todo o trabalho que você fez com tanta organização, né, vai todo ser desperdiçado, né? Então, a gente tem que dar muita atenção ao registrador. O registrador ele tem que saber, conhecer o calendário, conhecer qual local que ele vai colocar aquela dose nos boletins, né, de registro, para que você possa ter um resultado real na hora de registrar essas informações no sistema. A conservação das vacinas tem que ser criteriosamente entre 2 e 8 graus, e isso é feito com treinamento também, com o pessoal que vai trabalhar com a vacina, tem que ser treinado em relação à conservação, arrumação de caixa, né? Todo aquele cuidado, o termômetro, a caixa térmica adequada. Então, tudo isso tem que ser feito para que a vacina chegue com qualidade à pessoa que vai ser vacinada, né? E esse planejamento, né, de todo esse processo organizacional da campanha, ele tem que rever todo o processo de armazenamento, condições do ambiente, quantitativo de imuno, para calcular de acordo com a população, a quantidade de imunobiológicos, os insumos que são as seringas que vão ser usadas, o material, o Descartex, certo? E tudo que é preciso para que a gente faça um trabalho realmente de qualidade. Nos deslocamentos e ações extramuro, considerar tempo, permanência e percurso para calcular a quantidade de gelox que vai naquela caixa. Se é preciso levar uma caixa de gelox adicional para estar substituindo aquelas que estão junto com as vacinas durante o percurso, porque os gelox eles vão perdendo temperatura e você vai tendo que observar isso com o termômetro na caixa. Se estiver perdendo temperatura, tem que ir trocando gelox para manter a qualidade desse imuno até o final do dia, no caso de um deslocamento para uma área, né, que não seja a sala de vacina. Recursos, né? Sobre os recursos, a gente tem falado todos os anos, que já tem algum tempo, né, que desde 2015, que os recursos de campanha, eles estão sendo transferidos para os estados, Distrito Federal e municípios, incluídos nos valores do piso fixo de vigilância em saúde, conforme essa portaria ministerial aqui, que fala detalhadamente. Então, quem quiser saber com mais detalhes, pode estar pesquisando essa portaria ministerial, que você vai saber de todos os detalhes. Um item importante durante a vacina é a vacinação segura. O que constitui a vacinação segura? É uma ferramenta que importante que vai prevenir eventuais erros de imunização,
tanto no armazenamento quanto no manuseio, no preparo e na administração das vacinas, né? Então, o nome está falando, vacinação segura, ela não é só o ato de administrar a vacina, ele inclui desde a conservação até a administração, manuseio, preparo, todo o material, tudo incluído na vacinação segura. Como é que a gente pode classificar, de uma forma geral, algumas considerações em relação ao adiamento da vacina? Quando é que a gente tem que ter precaução em fazer alguma vacina? Então, a questão da precaução é aquele cuidado de não fazer agora, mas a gente fazer depois, por conta de alguma situação. Por exemplo, nas doenças febris graves, sobretudo para que os sintomas dessa doença não sejam atribuídos a qualquer outra manifestação mais grave, né, após a vacina. Tratamento com medicamento em dose imunossupressora. Por quê? Porque ainda mais se for uma vacina de vírus vivo atenuado, né, pode haver um maior risco de complicações ou, no caso das vacinas inativadas, uma resposta imune inadequada. Uso de corticoide por um período maior que 14 dias também é uma situação de adiamento. Adiamento no caso da criança, em uso de doses maiores ou iguais a 2 mg por quilo dia de prednisona ou equivalente. No caso de administração de vacina por um mês para adolescente, em uso de maior ou igual a 20 mg de prednisona por quilo por dia ou equivalente. E outras drogas imunossupressoras têm que se adiar por 3 meses. E a amamentação em vacina contra a febre amarela também a gente tem que ter um cuidado de adiar por conta da situação de quem está amamentando exclusivamente ao leite materno não pode fazer a vacina contra a febre amarela. As vacinas podem ser administradas simultaneamente, como eu falei para vocês, em qualquer intervalo, com exceção da febre amarela, a tríplice viral, para crianças menores de 2 anos. Pessoas em uso de imunoglobulina ou sangue e derivados, a possibilidade de anticorpos neutralizarem o vírus vacinal. E essa resolução vocês vão encontrar no CRIA, no manual do CRIA, né, essa resolução da Anvisa, né, onde ele detalha toda essa questão de quais os intervalos que devem ser dados quando a pessoa recebe qualquer tipo de imunoglobulina ou sangue e derivados de sangue. Tem que obedecer um intervalo para que não haja uma resposta imunológica deficiente ou então não haja um problema de eventos adversos, né? Quais são as contraindicações gerais, verdadeiras, né? Para qualquer vacina, anafilaxia, que é a chamada anafilaxia, alergia grave, para qualquer vacina, se a pessoa fez uma dose de uma vacina um dia, daquela vacina e apresentou um processo tipo anafilactoide, ela não pode mais usar aquela vacina por conta de algum componente que causou essa anafilaxia. No caso das vacinas de bactéria atenuada ou vírus vivo, não pode ser feito em imunodeprimidos e na gravidez. Então, é uma contraindicação, né? E a encefalopatia nos primeiros 7 dias após a aplicação de uma dose de vacina contendo componente pertussis, também contraindica o uso de qualquer vacina que tenha esse componente pertussis. Então, encefalopatia é uma condição de contraindicação para pessoas, crianças que apresentaram encefalopatia quando usaram alguma vacina, ou seja, tetravalente, ou a pentavalente, ou a DTP, ou até mesmo a DTP acelular. O conhecimento das reais contraindicações e situações de adiamento, e principalmente das falsas contraindicações, é fundamental para não se perder a oportunidade de vacinar adequadamente as crianças e adolescentes. A gente vê muitas vezes que o próprio vacinador fica com receio de fazer algumas vacinas porque acredita que aquela situação que às vezes não tem contraindicação nenhuma em fazer a vacina, acaba contraindicando e deixando que a criança vá embora sem fazer a vacina que precisava fazer. Então tem que saber realmente essas situações de onde se tem que adiar ou se tem que contraindicar vacinas. Os eventos adversos podem acontecer. O que são os eventos adversos pós-vacinais? É toda e qualquer manifestação, sintomatologia que a pessoa apresenta, seja criança ou adulto, no caso aqui criança ou adolescente, que ele apresente após tomar uma vacina. Então é uma associação temporal entre fazer a vacina e apresentar alguns sintomas. Então todos os profissionais de saúde, eles têm que ter conhecimento
de qualquer suspeita de eventos adversos, inclusive de erro de imunização. Fez errado, fez num lugar errado, fez com a agulha errada, fez com o intervalo errado, trocou a vacina quando estava administrando para fazer uma e não fez a outra. Então, tudo isso chamado de erro de imunização tem que ser notificado. Também os problemas na cadeia de frio, o erro de preparação de dose, o erro de via, entre outros problemas, podem ocasionar um evento e todos esses eventos têm que ser informados às autoridades de saúde para que se tomem as providências, tem que ser notificado e tudo. Então, toda suspeita de evento adverso grave deve ser notificada imediatamente ao Programa Nacional de Imunizações, que a gente pede que faça a notificação para o município e para o estado e sucessivamente para o PNI. A gente pede que seja feito o mais rápido possível e não é preciso confirmar se aquele evento é, na verdade, um evento associado à vacina. Então, essa causalidade quem vai estabelecer é o PNI, né? Então, o importante é notificar. E o registro das doses, esse aí também é um assunto que a gente quer que vocês prestem bastante atenção, porque, como eu falei para vocês, o registro das doses é importante demais, né? O trabalho de vocês é que vai aparecer com a informação adequada, correta. Então, o registro ele vai ser feito de acordo com o grupo etário e o sistema utilizado. O registro de doses aplicado para o grupo etário de crianças até 9 anos e adolescentes de 10 a 14 anos, ele vai trabalhar com o sistema consolidado CPNI Web, que é o do site, gente. Esse sistema consolidado CPNI Web é o do site. O sistema nominal CPNI, pelo desktop ou web, é o sistema que a gente já utiliza na maioria dos municípios, né? Que é aquele sistema nominal. As anotações das doses aplicadas, o registro de comparecimento e a consulta de dados. Nós temos como ferramenta para a coleta dos dados, nós temos o boletim de registro consolidado de doses aplicadas, o boletim de registro nominal, o boletim consolidado de comparecimento. Não esqueçam que vocês têm que providenciar o boletim diário de comparecimento também. Além do boletim diário de doses aplicadas na campanha, vocês têm que também providenciar o boletim diário de comparecimento, que também deve ser dividido por faixa etária. Em crianças até 9 anos e o outro boletim de 10 a 14 anos. O registro das doses administradas será realizado por sala de vacina, por imunobiológico e por idade, respeitando as particularidades de registro para cada grupo, inclusive gestante. Vocês vão ver, né, quando vocês acessarem o sistema da campanha, que é o sistema consolidado. Então, o sistema consolidado, esse aqui é obrigatório, gente. Vocês têm que lembrar, não pode esquecer, tem que entender que mesmo que vocês façam a opção em registrar também no CPN, no sistema nominal, vocês são obrigados a digitar no sistema consolidado, que é o site de campanha. Porque se vocês só registrarem no CPN nominal, essas informações não vão migrar para o site da campanha e você vai ficar com a informação de campanha zerada. Então, é obrigatório registrar no sistema consolidado. Como é que se faz? Pega essa informação dos boletins diários de dose de campanha de crianças e adolescentes, que vocês vão ter que providenciar os boletins diários de registro de campanha. Então, o registro consolidado das doses aplicadas multivacinação, ele já vai estar disponível a partir do dia 11 de setembro, né? E esse registro consolidado das doses será permitido para os operadores das instâncias municipais ou estabelecimentos de saúde previamente cadastrados no módulo de vacinação. Então, todos os digitadores dos municípios já têm a sua senha de cadastro nesse site. É a mesma senha que vocês utilizaram para digitar dose de campanha influenza. Para facilitar o registro no site, o boletim consolidado foi dividido em 2 grupos. O grupo de crianças até 9 anos e o grupo de adolescentes de 10 a 14 anos. Vamos ver aqui a tela. Então, aqui é a tela 1 e 2, né? Aqui, explicando como é que vai fazer. O primeiro passo é entrar no sistema consolidado
E aqui vocês vão ver que no menu vacinação, vocês vão abrir uma tela registro de vacinação e uma outra tela, quando você clica em registro, vai abrir registro de doses. O segundo passo, aí vocês vão acessar a opção registro de doses, abrirá uma janela com todas as informações referentes ao estabelecimento a que o usuário pertence, ao grupo de boletins que acompanha vigente e disponíveis para a entrada da tela, que vai ser na tela 3 que eu vou mostrar adiante. Caso o usuário pertença ao nível municipal ou regional, deve-se selecionar a unidade de saúde a que pertence o dado para poder registrar. Quem já faz essa inclusão de dados no sistema de campanha já sabe como é que faz, não tem muito mistério, né? Então, preste atenção aqui, para quem ainda não tem costume, vai fazer aqui, depois que abre o boletim, tem campanha nacional de multivacinação, aí você vai clicar no ícone lápis, né? Aí vai abrir, daqui é que vai abrir, direcionar para o boletim de registro consolidado. Então, vamos ver. Então, o boletim consolidado da criança até 9 anos é esse, onde estão contempladas todas as vacinas da criança que a gente já falou anteriormente. Então, tudo que vocês produzirem na sala de vacina vai ser somado e consolidado para entrar nesse boletim. E esse boletim, essas informações vão entrar para serem digitadas no site. Cada vez que vocês digitarem a informação, vejam que ali tem a data da digitação e a ação, né? Então, aqui na ação, você tem que abrir para validar essa informação. Vamos ver aqui a próxima slide, que é o do adolescente, também a mesma coisa, né? É o boletim para registro das doses, que é o boletim consolidado. Então, o quarto passo, para habilitar os campos para digitação e incluir as doses aplicadas a cada faixa etária e dose, deve-se clicar no ícone lápis, que está localizado na coluna denominada ação. Após concluída a digitação, deve-se clicar no cheque verde para que os registros sejam salvos. Após o salvamento das informações, será exibida a mensagem indicando que a ação foi alterada com sucesso. Então, a cada digitação por faixa etária e por vacina, vocês têm que salvar, clicar aqui e salvar. Os registros devem ser digitados linha a linha, repetindo assim o processo descrito acima para cada dose imunobiológica. Atenção, se você clicar no X vermelho, a operação será cancelada e nada será alterado. Atenção, ao clicar naquele outro ícone que tem um vermelhinho que tem, todos os registros da linha estarão zerados. Então você vai fazer e vai desfazer, né? Então tem que clicar no outro ícone verde, que é o de salvar a informação. Os dados do site estarão disponíveis para inclusão até o dia 2 de outubro. Eles dão esse prazo de 2 semanas após o término da campanha, que é no dia 22. Então, até o dia 22, vocês podem estar incluindo, e essa informação até o dia 22 vai contar como o resultado da campanha. Embora até o dia 2 de outubro vocês possam estar colocando essa informação no site, mas já não vai configurar como aquela avaliação que é feita para avaliação de campanha. Tudo é válido, mas só que a gente tem que fazer um esforço muito grande de até o dia 22 a gente ter, todos os municípios terem seus dados já, sua campanha já encerrada no dia 22. Após esse período, todos os registros de rotina devem ser realizados normalmente no CPNI. É que é o sistema nominal, quem fizer a opção pelo sistema nominal pode fazer, se desejar, mas sem esquecer que tem que fazer obrigatoriamente o sistema consolidado, que é o site de campanha. Mas se quiser, né, pode fazer, só que tem que selecionar população geral, estratégia e intensificação. Aí seleciona o imuno, a dose correspondente, está aqui a dose D1, D2, depende da vacina, né? Ressaltamos que as doses aplicadas em crianças e adolescentes registradas no CPNI não serão validadas para a rotina, tendo como obrigatoriedade o registro consolidado no site. Então, esse sim vai ser, esse do sistema nominal, porque ele vai entrar como intensificação, ele não vai ser validado para a rotina, mas sim o que vai sendo registrado no site. Aqui é uma outra tela mostrando, caso optem por inserir os registros em ambos os sistemas, site mais CPNI, devem selecionar a estratégia de intensificação. Novamente, está informando, né?
Porém, as doses somente serão validadas para a campanha de multivacinação se inserida no site. Esta opção não se dá devido a não causar prejuízo na movimentação dos imunobiológicos que deve ser realizada normalmente. Então, mais uma vez está dizendo, né, que tem que fazer nos dois, se optar pelo nominal, mas obrigatoriamente é o consolidado. O registro do comparecimento. Vocês que já trabalham com campanha multi, sabem que a gente tem aquela planilha de registrar quem comparece e quem vacina. Então, a vacina é seletiva, nem todo mundo que vai comparecer vai ter que vacinar. Não, tem muita criança ou adolescente que vai ao serviço, mas não precisa receber nenhuma vacina. Então, para se conhecer a quantidade de pessoas que atenderam ao chamado de comparecer à sala de vacina para multi, né, para a gente saber quantas pessoas compareceram, é fundamental registrar o comparecimento no serviço. O total de crianças e adolescentes que foram vacinadas nunca será maior que o total de crianças e adolescentes que compareceram. Então, quer dizer, a criança ou adolescente comparece, ela é registrada lá em comparecimento, marcada lá na planilha de comparecimento. Mas, no entanto, se ela não tiver nenhuma dose para fazer naquele dia, ela apenas vai anotar no comparecimento e não vai ser registrada no que vai ser vacinado, no boletim de vacinado. Por quê? Porque ele foi lá, foi avaliado, foi visto que ele não precisa fazer nenhuma vacina e ele volta para casa com orientações. Mas aquele que chega no serviço, ele comparece, você registrou o comparecimento, mas além dele estar comparecendo lá, você avaliou, ele precisa fazer uma das vacinas, ou duas ou três, ele vai ser registrado em comparecimento e em vacinado, porque ele compareceu, mas precisou vacinar. E outra coisa também importante, que muita gente confunde, é que o total de crianças que foram vacinadas e o total de doses aplicadas pode não ser igual. Pode ser que uma única criança, ela pode fazer mais de uma vacina. Um único adolescente pode fazer mais de uma vacina. Tem criança que chega com atraso e precisa fazer 4 vacinas. Então, esse total de crianças que foram vacinadas não vai ser igual ao total de doses administradas, porque vai existir essa diferença devido à possibilidade de uma criança precisar receber mais de uma vacina. Aqui é o cadastro de comparecimento que está lá no site, no sistema consolidado, o site de campanha. Está aqui por faixa etária, criança que compareceram e crianças que receberam a vacina. Então, as crianças que compareceram à vacina, registrar o número de crianças segundo faixa etária, que estiveram no estabelecimento e que precisaram e que foram à sala de vacina. Crianças que receberam esse mesmo grupo-alvo aqui, que compareceu, mas que precisou ou não fazer a vacina. Então, aqui só vai marcar a criança que vai precisar receber a vacina. Atenção, crianças que não receberam nenhuma dose e apenas tiveram suas cadernetas avaliadas, devem ser registradas no campo de comparecimento, mas não no campo de recebimento de vacina. É isso que eu acabei de falar e explicar, né? A digitação dos dados de comparecimento no site não é cumulativa, portanto, os dados de comparecimento e vacinação devem ser somados manualmente aos dados do dia anterior e digitados. Toda a informação no site ela não é cumulativa. A pessoa que vai digitar tem que pegar aquela informação do dia e somar com o que está vindo subsequentemente. Então, coloca a primeira informação. Aquela primeira informação vai ser somada com a informação que vem depois aquela vai ser somada com a outra que vem. Então, é sempre somando com o que tem lá no site, com o que está chegando. O acompanhamento dos dados é feito através também do site, né? A consulta para você acompanhar, você vai em relatório e no relatório você marca, abre a opção multivacinação, também no mesmo site do consolidado, que é o site de campanha. Todos os documentos e orientações estão disponíveis no site cpni.datasus.gov.br e que você pode estar consultando. Reforçamos que é fundamental que se faça a movimentação mensal de imunobiológico do CPNI. Quem utiliza CPNI, né, gente? Referente às vacinas utilizadas na campanha, a fim de informar, monitorar e avaliar a utilização e as perdas para melhor planejamento. Então, se você optar
em não fazer a digitação da campanha no mesmo momento que está fazendo da campanha, no momento da campanha você não optar em fazer o CPNI, você pode fazer depois esse registro dessas doses posteriormente, né? Por quê? Porque o importante é você colocar no site de campanha, mas também é importante colocar no CPNI nominal posteriormente. Aí você vai clicar como intensificação, como já foi explicado, né? Então, muito obrigada, espero ter esclarecido.